Olá, meus seres, eu espero que todos vocês estejam muito bem aí desse lado. Prof. Sost do canal Bem na Bio para darmos sequência ao nosso metabolismo energético. Espero que você tenha assistido às aulas anteriores, onde nós falamos em produção de compostos orgânicos ou na fotossíntese ou na quimiossíntese. E agora a gente está pensando em desmontar os compostos orgânicos, ou seja, quebrar esses compostos para liberar energia naquela forma de ATP, ou adenosina trifosfato. Espero que você tenha assistido respiração celular aeróbica, que é um mecanismo de degradar o composto orgânico e liberar energia na forma de ATP. Mas antes, se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, por favor, inscreva-se. Vou aguardar você. Só clicar em inscreva-se, deixa o joinha, like, apoia o nosso projeto. Se tiver dúvida, deixe aí nos comentários, eu respondo a todos vocês. Fermentação pode aparecer no seu Enem, no seu vestibular, na sua faculdade, na sua escola, na curiosidade, na conversa com os amigos. E fermentação é uma coisa que nós humanos mais ou menos conhecemos há milhares de anos. É um mecanismo de degradar compostos orgânicos. Nós observamos alguns seres que realizavam esses processos, nós começamos a melhorar esses processos com algumas atividades e a gente usa esse mecanismo de fermentação hoje para produzir etanol, por exemplo. As bebidas alcoólicas, pães, historicamente, bem comum na nossa civilização. Então esse mecanismo de fermentação estará envolvido nesse processo. Produção de leites fermentados, produção de iogurtes, estará envolvido o processo de fermentação. Tá, mas o que é a fermentação? Escreve aí no seu cérebro. É um mecanismo de degradar compostos orgânicos e também na ausência de oxigênio. Então eu escrevi em cima, é uma via anaeróbica, ou seja, não vai usar ou utilizar o oxigênio. Sem O2, põe aí. Não vai utilizar o oxigênio. Ela vai ocorrer no citosol das células. Citosol / citoplasma, para você lembrar, esse espaço aqui no interior. Ali nesse espaço, nós teremos um monte de enzimas importantes que realizavam aquele fenômeno chamado de glicólise. Então aqui eu não escrevi, mas aqui também vai existir a do verbo haver, glicólise. O que era a glicólise? Lá nas aulas anteriores, era a quebra da glicose. Então a glicose é transportada na nossa corrente sanguínea, vai entrar nas nossas células por difusão facilitada, proteínas que pegam e jogam lá para o interior, e essa glicose vai ser fosforilada. E aí as enzimas vão começar a degradar ou quebrar a glicose. Então essa quebra da glicose nós chamamos de glicólise. A glicólise é comum à respiração celular e é comum à fermentação. Então aqui eu fiz um esboço geral. Eu tenho glicose, eu vou ter um conjunto de enzimas, aí dependendo do ser vivo. Eu vou ter um transportador de hidrogênios, o nicotinamida adenina dinucleotídeo, o NAD, que existia lá na respiração celular também. As enzimas vão quebrar esse composto orgânico, no caso a glicose, e nós produziremos C3H3O3-. Esse carinha você já conhece, mas eu vou escrever o nome de novo. Esse é o famoso piruvato. E esse piruvato é o ânion do ácido pirúvico. Você já conhece, você assistiu a aula lá de glicólise, depois de ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, então esse piruvato já existe na nossa mente. Agora, se existir mitocôndria e oxigênio, o piruvato era transportado para dentro da mitocôndria, aí ocorria a oxidação do piruvato e a entrada do acetilcoenzima A no ciclo de Krebs. Beleza? Mas agora, se eu não tenho oxigênio, se eu não tenho mitocôndrias, eu vou ver o piruvato recebendo os hidrogênios do NAD, que é um transportador. Então, na fermentação, nós temos como coisa comum esse composto aqui, orgânico, recebendo esses NAD. O NAD, ele estava oxidado, aqui, NAD+. E aí ele foi reduzido, recebeu esses elétrons / hidrogênio e agora ele vai entregar esses hidrogênios para o piruvato. Então, de acordo com as enzimas que existem no interior da célula, a gente pode ver esse piruvato sendo convertido em etanol. E aí a gente vai chamar essa fermentação de alcoólica, porque o etanol é um álcool. Então a gente vai ver a formação de etanol.
ok? Dependendo da coleção de enzimas que o ser vivo tem, a gente vai ver a formação de ácido lático. E esse ácido lático, por exemplo, é produzido nas nossas hemácias. Então a gente vai ver lá no interior das hemácias uma fermentação lática, porque o produto vai ser esse composto orgânico chamado de ácido lático. Eu vou conseguir quebrar a glicose na ausência de oxigênio, produzir o piruvato, só que continua a reação, continua. E aí as nossas células hemácias ou células vermelhas do sangue, as nossas células musculares, bactérias, têm uma coleção de enzimas que permitem conversão desse piruvato em ácido lático. O piruvato tem 3 carbonos, C3H3O3. O ácido lático, no caso aqui o ânion dele, o lactato, também tem 3 carbonos. Então aqui a gente não vai ver reações de descarboxilação, de retirada de gás carbônico. Aqui você tem o piruvato com 3 carbonos, o etanol tem 2 carbonos e aqui está saindo gás carbônico. Quando a gente faz pão, pega o fermento, as leveduras, um fungo, Saccharomyces cerevisiae, coloca lá, ele vai se alimentar dos açúcares e ele vai, em ambiente anaeróbico, realizar fermentação. Se eu olhar para a fermentação, ocorre liberação de CO2. Tá, Sócio, mas o fungo também pode realizar respiração aeróbica. Também. Aí ele também vai liberar CO2. Mas eu quero que você lembre que na fermentação alcoólica vai existir a liberação de CO2. Vai ter uma descarboxilação, vai quebrar esse piruvato e vai produzir essa substância chamada etanol. Mas eu não produzo etanol nas minhas células musculares, sócio. Graças a uma força superior ou à evolução, não. Você vai falar por quê? Porque nós temos uma coleção de enzimas diferentes, mecanismos um pouco diferentes e nós produziremos ácido lático. No caso, ele vai ionizar em meio aquoso e vai formar esse lactato. Esse lactato enviado rapidamente para a nossa corrente sanguínea. Da nossa corrente sanguínea, esse lactato chega no fígado. Nós temos lactato desidrogenase, enzima importante, que vai fazer várias conversões e a gente pode chegar a esse piruvato voltar a ser glicose, naquele fenômeno chamado neoglicogênese ou gliconeogênese, reestabelecer. Então essa lactato desidrogenase, essa enzima, ela é muito importante. Inclusive a gente tem valores de referência na fisiologia para indicar que está tudo normal com as nossas células e tecidos. Se eu tiver um valor equivocado, alterado, principalmente aumentado da lactato desidrogenase, uma enzima, isso pode indicar lesões nos tecidos corporais e os médicos vão fazer uma interpretação em relação a isso. Por quê? Porque geralmente quando lesionou as células, teve uma reação intensa, inflamatória ou algo do gênero, extravasa o conteúdo do citosol dessas células, rompe células, pode extravasar essa lactato desidrogenase e ir para a nossa corrente sanguínea e aumentar consideravelmente. Então vai ser uma análise que a medicina vai fazer e falar, olha, alguns tecidos aí podem estar com alguns probleminhas e a gente vai precisar desses profissionais da saúde para fazer essa análise, tá? Mas o que nos interessa? Por que você falou na lactato desidrogenase nessas relações? Só para vocês terem noção da importância do metabolismo dos açúcares. Então a glicose é a principal fonte de energia. Mas calma, a glicose é um combustível que na presença de oxigênio era degradada e ia formar CO2 e água. Então lá na respiração aeróbica nós tínhamos um saldo de aproximadamente 30 ATPs. Agora, se eu realizar a fermentação, o meu saldo vai ser de 2 ATPs, mas eu estou produzindo ATP. Então a fermentação é um mecanismo de degradação de compostos orgânicos, só que não vai usar o oxigênio, não precisa da mitocôndria e mesmo assim produz ATP. A partir do piruvato, nós temos uma coleção de enzimas em cada ser vivo e aí a gente pode produzir etanol. E aí eu chamo isso de fermentação alcoólica. Diferente da fermentação lática, a fermentação alcoólica libera gás carbônico. E, por exemplo, nós temos o Saccharomyces cerevisiae, um fungo muito famoso, conhecido como levedura, fazendo isso. Posso pegar a cana-de-açúcar, colocar os funguinhos lá, criar um ambiente anaeróbico e eles vão fermentar o açúcar da cana-de-açúcar, a sacarose, fazer a degradação e a gente vai extrair lá o etanol.
Esse etanol é um combustível, ou seja, eu posso degradar ele ainda e ele vai liberar energia. Por que a fermentação não produz tanta energia quanto a respiração aeróbica? Porque você tem compostos orgânicos aqui ainda, que não foram totalmente degradados. Então, na fermentação alcoólica, o composto orgânico é o etanol. Dá para eu usar isso, degradar ele e usar ele como um combustível. Agora, a fermentação láctica também não vai liberar os 30 ATPs, o saldo é de 2 ATPs, independente do tipo de fermentação. Se você lembrar lá da glicólise, usava 2 ATPs, produzia 4 no final, tinha um saldo positivo de 2. Então, 2 ATPs é o nosso saldo positivo na fermentação. 2, mas está produzindo ATP. Agora, está produzindo também um composto orgânico, esse ácido lático. Esse ácido lático, como eu falei, jogado para o sangue, fígado, piruvato e pode voltar a ser glicose ainda. Então eu tenho um composto orgânico aqui, ele não foi totalmente degradado, por isso ele não liberou toda a energia quando a gente pensa na respiração celular aeróbica. Degrada toda a molécula de glicose até produzir CO2 e água, que são compostos menos energéticos. Aqui nós temos esses compostos orgânicos no meio ainda. Não esqueça, hemácias, células musculares, bactérias, realizando uma fermentação lática, porque esse produto ácido lático será gerado durante esse fenômeno chamado fermentação. Se nós pensarmos como uma via de produção de energia, estamos produzindo sim ATP. Então não esqueça, por favor, fermentação é uma via de degradação de compostos orgânicos na ausência de oxigênio. Ocorre no citosol/citoplasma, lá estão as enzimas, geram um saldo de 2 ATPs e ainda temos compostos orgânicos aqui gerados como produto. Na nossa atividade física intensa, não chega oxigênio suficiente nos músculos. Os músculos degradam glicose de uma forma anaeróbica. Fermentação lática lá nas células musculares. E esse ácido lático pode alterar o funcionamento das células, pode estar associado a câimbras, fadiga muscular. Tem muita pesquisa ainda para desvendar isso, mas geralmente nas questões que envolvem o ensino médio, a gente vai ter essa relação entre esse ácido lático, no caso o ânion lactato, viajando pela corrente sanguínea, mas o acúmulo da substância nas células musculares, fadiga, câimbras associados a alterações produzidas por esse componente. Tem outras hipóteses para explicar, mas aí é outro nível, a gente discute num outro momento. Aqui eu quero que você pense na degradação anaeróbica, ou seja, sem oxigênio, e lá nas células musculares você não vai produzir etanol, você vai produzir ácido lático, que o ânion é lactato. E aí a gente pensa na degradação de compostos orgânicos como um por inteiro. 2 mecanismos para degradar compostos orgânicos: respiração celular e fermentação. 2 mecanismos para produzir compostos orgânicos: fotossíntese e quimiossíntese. Espero que vocês tenham me entendido. Por favor, qualquer coisa para a aula, volta, compara com as outras que a gente fez, porque nas próximas aulas eu farei testes com vocês e eu quero, obviamente, que você brilhe nesses testes. Bom estudo para todos vocês, sempre, meus seres. Tchau, tchau.